Pesquisar é um ato de estudar, de buscar explicações que esclareçam os fenômenos que ocorrem na sociedade ou na natureza. O pesquisador deve ser um curioso nato. Tem que ser um observador e analisar o que de fato ocorre com o seu objeto de estudo. Falarei hoje sobre a pesquisa de campo. Para que serve e quando usá-la? A pesquisa de campo é um procedimento que ajuda a estudar os fenômenos que ocorrem em um grupo de pessoas. Ajuda a pesquisar os fenômenos sociais. Assim, você que está na graduação, na faculdade, você que está iniciando a pesquisa, precisa ir a campo para pesquisar. Observar os fatos e entender como ocorrem espontaneamente entre aquelas pessoas. Esta pesquisa se detém na observação do contexto social. Este contexto social vai ocorrer em um dado espaço geográfico. É um fato social que deve ser investigado. O problema passa a ser examinado no próprio local. É neste local que ocorrem os fenômenos sociais e depois encaminhado para estudos e explicações com emprego de métodos e técnicas científicas. Você, acadêmica ou acadêmico, neste momento que você está fazendo um projeto de pesquisa e aí não sabe muito bem definir a metodologia que você vai usar, talvez agora você esteja se perguntando: em que momento eu devo usar a pesquisa de campo? Você deve usar esta pesquisa quando precisar entrevistar pessoas, ou seja, quando você tem que ir a campo para investigar um fato ou fenômeno social que acontece com determinado grupo de pessoas. Caso você acadêmico, você acadêmica, veja que não seja necessário a entrevista, você pode usar o questionário ou o formulário com perguntas em que o pesquisado possa respondê-las. E assim, a pesquisa de campo vai coletar as informações para que possam ser estudadas e assim serem colocadas como estatísticas ou explicações dos fenômenos sociais. Quando você for entrevistar ou usar um questionário para pesquisar, você pode usar perguntas fechadas ou abertas. O que é perguntas fechadas ou abertas? Vamos na pergunta fechada. As perguntas fechadas são aquelas perguntas com opções de respostas pré-determinadas para que o pesquisado marque a resposta. É desta forma aí como você está vendo no vídeo. É uma pergunta, mas que tem as opções, as respostas já pré-determinadas, por isso que é fechada. E aí o pesquisado é só marcar. Agora vamos às perguntas abertas. O que é perguntas abertas? São aquelas perguntas em que o pesquisado vai responder livremente com as próprias palavras dele. Ele vai dizer aquilo que a pergunta está pedindo, mas livremente, sem opções de marcar a resposta. Ou seja, ele
faz-se a pergunta e abertamente ele responde dentro daquilo que a pergunta exige. Ele é livre, o pesquisador é livre para responder. Tudo bem? Uma dica importante: sempre quando você for entrevistar alguém, leve um termo de concessão de entrevista, ou seja, o entrevistado ele vai assinar esse termo autorizando a entrevista dele, para que a entrevista dele possa ser transcrita e assim você, pesquisador, você acadêmico, possa divulgar no seu artigo científico, por exemplo. Mas tem que ter a concessão da pessoa que vai te dar a entrevista. Tudo bem? Outro fato também, sempre leve um gravador. Confira as pilhas para ver se estão realmente carregadas, porque é ruim demais as pilhas acabar no momento da entrevista e aí você não tem onde comprar naquele momento. Leve sempre pilhas a mais, novas, para que você não passe constrangimento, tá? Antes de você usar o gravador para você fazer entrevista, antes de fazer entrevista, teste o gravador, teste, procure saber como funciona, faça testes, tudo bem? Faça uma primeira entrevista, um pré-teste, e aí depois desligue e vê se realmente gravou a entrevista, para que você depois não tenha dor de cabeça, ok? Caso você venha usar o seu aparelho celular para gravar entrevista, saiba bem que você deve carregar completamente a bateria de seu celular. Isto hora antes da entrevista, para que depois o seu celular não venha descarregar no momento da entrevista. Após a entrevista, você vai fazer cópias daquela entrevista que você fez no seu celular, no seu computador, no seu netbook, porque ficar com uma cópia só gravada no seu celular é risco de perder e perder toda a entrevista. Existem também aparelhos de MP3. Procure carregá-las também antes da entrevista e faça testes de gravação para ver realmente se o seu aparelho MP3 está de fato gravando com uma boa resolução de áudio, ok? Na pesquisa de campo, existem duas formas para você estudar um fenômeno. Temos a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa trata-se da observação que vai ser direta e intensiva de onde está ocorrendo os fenômenos. Ou seja, você estudante vai ter que observar diretamente os fatos, os fenômenos sociais. A pesquisa qualitativa estuda aquilo que não é mensurável, isto é, vê uma realidade que acontece com os sujeitos daquela sociedade. Desta forma, você pode aplicar em sua pesquisa a coleta de dados qualitativas para saber, por exemplo, a causa do desinteresse dos alunos em estudar matemática. Por isso, o pesquisador deve observar de forma direta o que acontece, e isto pode ser feito através de entrevistas. Com frequência, a pesquisa quantitativa tem servido para medir o grau de satisfação dos consumidores de um determinado produto. Este tipo de estudo é extensivo porque não se aplica apenas num local.
vai abranger outros locais para serem pesquisados, tendo como foco o seu objeto de estudo. Este estudo também serve para coletar informações estatísticas sobre o sistema educacional, por exemplo. A pesquisa quantitativa é para estudar o grau de intensidade de um comportamento de consumo ou apenas um comportamento dentro daquele fenômeno social. Vamos supor que você queira ir numa escola, pesquisar, coletar informações sobre quantos estudantes da faixa etária entre 8 a 10 anos consomem em uma semana na lanchonete da escola alimentos com gordura, como salgadinhos e pastéis fritos. Os dados deste estudo podem mostrar resultados alarmantes e modos de prevenção à obesidade na infância. Outro estudo que pode medir, vamos falar assim, a intensidade de comportamento pode ser a respeito ao uso de tabacos. Quantas vezes você fuma durante uma semana? Vamos supor também que você pergunte quantas vezes em uma semana você pratica atividades físicas. Desta forma, o indicado para estas ocasiões é o uso de questionários ou formulários para que você possa coletar as informações e levadas para estudos e assim serem transformadas em estatísticas que possam refletir sobre um fenômeno social que esteja acontecendo. Vamos falar agora de como você deve colocar as informações na sua metodologia no seu projeto de pesquisa. Você vai precisar de um projeto de pesquisa, não é verdade? Uma pesquisa não pode ser realizada sem um planejamento prévio, detalhado de todas as suas etapas. Para isso, você vai precisar fazer este projeto de pesquisa, mas no projeto de pesquisa, como é que você vai definir a metodologia? Bem, você vai escolher um tema de seu interesse que possa aprofundar o seu estudo. Aqui vai algumas sugestões para o seu projeto de pesquisa na hora de fazer a metodologia. Tudo bem, vamos agora usar um exemplo. Você vai pesquisar um comportamento dos alunos. Por que a falta de interesse dos alunos em relação ao estudo da matemática? Para isso, você vai usar perguntas abertas. É uma pesquisa qualitativa, porque é algo que não dá para mensurar, então você vai saber disso através das respostas dos alunos e você então, no caso, colocaria na sua metodologia, em seu projeto de pesquisa, aqui são sugestões, ok? Colocaria pesquisa de campo, entrevistas com perguntas abertas e é uma pesquisa qualitativa. Neste caso que acabei de citar. Digamos que você vai pesquisar sobre a satisfação do consumidor de um determinado produto ou de uma determinada marca. Então, você pode usar as informações contidas neste bloco azul aqui. Tudo bem? Então, é uma pesquisa quantitativa, em que você vai usar um questionário ou um formulário em que a pessoa tenha 3 opções, 4 opções de escolha de resposta. O pesquisado vai escolher uma das opções de resposta, que são perguntas fechadas, para responder a pesquisa. Por isso, então, na metodologia que você vai colocar no seu projeto de pesquisa, você pode usar pesquisa de campo, entrevista com perguntas fechadas, ou então uso de questionário, e é uma pesquisa quantitativa. Então, existem 2 casos, a pesquisa de campo, que pode usar a qualitativa, e a pesquisa de campo, que pode ser quantitativa. Há
situações em que pode usar a qualitativa e a quantitativa. Isto depende muito do que você irá pesquisar. Então, é importante conversar com o seu orientador para que ele possa te guiar no melhor caminho a seguir para a realização do projeto de pesquisa e, assim, realizar a sua pesquisa. Ótimo! Chegamos agora a etapas da pesquisa. Aí estão as etapas no quadro. É hora de definir o problema a ser investigado por você, que é um assunto de seu interesse, para que possa aprofundar-se neste estudo. Depois você vai fazer um projeto de pesquisa, que pode ser a pesquisa de campo, e aí você coloca as diretrizes da pesquisa de campo na metodologia, e você vai a campo, fazer uma coleta das informações. Depois de ter entrevistado ou ter usado questionário, formulário, você vai trazer estes estudos para que possa analisá-los e interpretá-los conforme as teorias que você estudou. Tudo bem? No final, ou seja, quando você for apresentar o seu TCC, que pode ser um artigo científico ou então uma monografia, você tem que apresentar os resultados e as sugestões das ações realizadas por você e observadas durante a pesquisa de campo. Uma sugestão: quando você for fazer o seu TCC ou a monografia, um artigo científico, esse trabalho de conclusão não pode faltar. Se é uma pesquisa de campo, você tem que falar sobre a população e a amostra, ou seja, você vai ter que detalhar o perfil da amostra, ou seja, o número de pessoas que deu entrevista a você, o gênero, ou seja, quantas mulheres ou quantos homens, ou se foi apenas mulheres, qual faixa etária, a média de idade, tudo que for necessário para a caracterização do perfil das pessoas pesquisadas. E você vai ter que colocar também no seu artigo ou na sua monografia dados, os instrumentos utilizados para a coleta de dados, e que são questionários, testes, um formulário. Qual foi o instrumento que você utilizou para coletar esses dados? Tudo bem? E na coleta de dados, você vai ter que explicar no seu artigo, explicar detalhadamente como os dados foram coletados, como acabei de dizer. E depois vai apresentar os resultados, ok? Não pode faltar estas informações no seu TCC. Ótimo, espero que eu possa ter lhe ajudado com estas informações. Lhe sugiro este livro de Antônio Carlos Gil. Também quero sugerir a você esta outra obra de Maria Margarida de Andrade, Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, Elaboração de Trabalhos na Graduação. Tudo bem? Muito obrigado a você. No final do vídeo, os créditos das fotos que eu usei. E muito obrigado, sucesso para você, acadêmico, na sua pesquisa, em seus estudos.